No mundo digital em que falamos muito e ouvimos pouco, a comunicação nem sempre é adequada. Tendemos a ser menos tolerantes com diferentes pontos de vista e acabamos por escutar diferentes versões com dificuldade e até rispidez. Mas é possível reverter isso? É possível aprender a se comunicar de uma maneira mais empática, assertiva e ainda assim expor as nossas ideias? Isso não só é possível, como completamente necessário. Afinal, segundo a bio da nossa convidada de hoje, precisamos viver uma vida direcionada ao que importa. E para essas e muitas outras reflexões, contamos com a presença ilustre da psicóloga Martina Oliveira. Martina, seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Adna. Queria agradecer primeiro o seu convite de estar aqui, escuta o podcast, né? Estava comentando com você isso, então é um privilégio mesmo estar fazendo parte aqui desse pedacinho do seu canal. Que legal. Ai, Martina, eu fico muito feliz, assim, de você ter aceito. Não me conhecia, a gente só se conhecia pelos meios digitais e aqui estamos, que coisa boa. Sim. E, Martina, se apresente para o pessoal, quem é você? Bom, eu trabalho na clínica já há uns 10 anos, tenho especialização em neuropsicologia e cheguei até a trabalhar com avaliação neuropsicológica, mas atualmente eu estou só na parte da terapia, atendo adultos, casais. Olha, e eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental. Acabei fazendo uma proficiência depois, que é um aprimoramento ali, né, na área também, que é uma área que eu gosto bastante. Não só gosta, como executa muito bem, viu? Obrigada. É verdade. E, Martina, assim, hoje o tema é sobre comunicação não violenta, né? Você me disse, inclusive, de vários outros nomes dados a isso, assim. Mas para quem nunca ouviu falar, assim, explica pra gente o que é esse conceito, em que contexto foi desenvolvido, só para contextualizar para o pessoal. Então, Adna, a gente sabe que uma comunicação eficaz, né, ela permeia aí as relações humanas, né, é uma ponte que liga a qualidade das nossas relações. E durante a vida a gente vai precisar ter conversas difíceis, conversas desafiadoras, mediação de conflitos. Então, a CNV, né, a comunicação não violenta, ela veio com essa proposta é um método simples que a gente pode estar exercitando para praticar realmente assim no nosso dia a dia, para ter mais conexão com as pessoas à nossa volta, né? Então, a CNV, como eu estava falando, ela ajuda a gente a ser mais assertivo, a se expressar um pouco melhor, e sair um pouco daquela ideia de atacar o outro, no sentido de, num conflito, de eu estar preocupada, assim, quem está errado, quem está certo. Ela se pauta mais na ideia de qual é a necessidade que não está sendo atendida. Né? Então, que assim, legal. Qual que é a minha necessidade nesse momento que não está sendo atendida? O que eu não estou obtendo nessa situação, né? E o que o outro talvez não esteja obtendo, que ele está nesse contra-ataque, nesse ping-pong, né? Nessa guerra mesmo, né? Porque vira ali uma coisa muito, muito difícil, muito cansativo. E esse nome, comunicação não violenta, eles chamam de não violenta não no sentido explícito da violência, mas mais no sentido daquela conversa que a gente tem, que normalmente é a forma com que a gente expõe nossas ideias, com comparações, críticas, falas passivo-agressivas, né? Então, julgamentos, principalmente, assim, traz muito essa questão do julgamento. Então, normalmente, assim, uma situação, a gente já tem um julgamento em cima dela. E a CNV veio com essa ideia da gente tentar mudar esse olhar, né? Eu gosto até de fazer uma junção dela com a terapia cognitiva, nessa parte que, se baseando na questão de que a forma com que a gente interpreta a situação, né, como eu vejo essa situação, faz toda a diferença. Com certeza. Né? A forma com que nós somos, assim, responsáveis, né, Adna, pelos nossos sentimentos, né, quando a gente passa a ter essa ideia, a gente para de responsabilizar o outro. Porque senão eu fico, ela é culpada por estar fazendo eu me sentir assim. E, na verdade, eu que interpretei, que analisei dessa forma, né? Então, nesse sentido.
Que legal. E, além disso, né, a comunicação não violenta, acho que é importante a gente dizer de onde ela vem, né? Como ele questionou. Quem trouxe, né, o criador da comunicação não violenta foi o psicólogo americano Marshall Rosenberg. Na infância, ele apresentou muitas situações de discriminação, de conflitos raciais da época. Ele era judeu, então ele viu muitas questões nesse sentido assim de violências, e ele acabou desenvolvendo mesmo esse método, né, se baseando nisso, vendo essa necessidade. A família dele era muito amorosa, pelo contrário, assim, então era muito acolhedora, muito amorosa, mas fora, no social, ele percebia muito esse julgamento. Então foi a partir daí que ele criou. Você vê, e assim, o quanto isso é atual, né? Parece que cada vez mais, assim. Quando a gente estava discutindo pensar sobre esse tema, e eu acho sensacional, eu lembro na minha época de faculdade que a gente estudou sobre o conceito e falava, gente, mas isso é muito interessante, né? E só vai melhorando com o tempo, né? A gente tem, eu acho que assim, nós passamos por uma polarização muito grande, quer dizer, não passamos, né? Acho que estamos passando porque ainda estamos muito divididos, assim, pela questão política. E aí sempre parece que um diálogo, eu tentando convencer o outro daquilo que eu penso. Não é uma escuta, né? E aí acaba acontecendo o ataque. E é engraçado porque esse nome, comunicação não violenta, muitas vezes a gente pensa, o que é violência, né? Então, violência é um tapa? É um grito? Não, eu posso ser extremamente violento falando de um jeito doce, sutil, né? Mas como você colocou, como é dito, de que forma, se eu tô ali para escutar e ser um diálogo, ou se é só para dois monólogos, né? Duas pessoas gritando e ninguém se escuta, assim. Não, é muito interessante, assim. E assim, você acha que esse método, né? Você falou que é possível de aprender, assim, né? Então, se uma pessoa zero assertividade, aquela pessoa explosiva. Ontem mesmo no consultório eu estava conversando com uma paciente, e é uma paciente TDAH, então ela é super impulsiva, assim. Ela tá muito melhor, mas isso ainda é uma questão, assim. E aí tava ela e o noivo na consulta, e o noivo é muito próximo, assim, e aí ele falando assim, olha, ela dá umas estouradas que depois eu que tenho que ficar lidando. Ela tá super bem 2 minutos depois e eu fico sofrendo. Então, assim, você vê que, assim, falta uma assertividade, falta um autocontrole e acaba magoando, né? Então, eu acho que a questão da comunicação ela é importante em qualquer contexto, né? Sem dúvida. Mas, por exemplo, você acha que, vamos pensar num ambiente corporativo, assim, é importante, é possível a gente, por exemplo, implementar isso? Como é que a psicologia trabalha isso? Então, nesses ambientes que eles podem ser mais, assim, estressantes, competitivos, muitas vezes, né? Pessoas, assim, a gente vive num mundo, assim, cheio de informação, então pressa, as pessoas no celular, né? Acaba tendo uma desconexão, né? Enfim, e aí a ideia da CNV nesse contexto tem muitos benefícios, tem pesquisas falando sobre isso. É o líder buscar deixar as pessoas mais... demonstrar mais interesse pelas pessoas no trabalho, ter um tempo para isso, se preocupar com as ideias, com os sentimentos, com as preocupações dessas pessoas, realmente demonstrar um interesse genuíno. O que às vezes eu escuto mas não dá tempo, mas não tem como. Mas vale tanto a pena, talvez, né, você dedicar, às vezes colocar uma palestra na empresa ou um curso de treinamento para o pessoal, para trabalhar esse ambiente seguro. Quem não quer ter qualidade nas relações, né, Adna? Assim, é tão fundamental e a gente se sentir atendido nas nossas necessidades. Lógico. Eu acho bem importante a gente colocar que a gente não vai ser atendido em todas as nossas necessidades emocionais. Nunca, né? Em nenhuma relação. É muito difícil. Mas você poder se mostrar um pouco mais vulnerável, poder se expressar de forma genuína no ambiente que você trabalha, isso traz muito mais conexão, motivação, até mesmo produtividade. Lógico. Né? Hoje a gente está vendo o tanto de casos que aparecem na clínica de burnout. Então, claro, às vezes é por uma carga excessiva de trabalho, por uma série de coisas, mas
a gente vê que também tem muito a ver com os relacionamentos. Nossa, né? demais. Então, nesse sentido, assim, é bem, bem importante. A gente diminuir um pouco aquela disputa egóica, né, do líder, de eu tenho que demonstrar autoridade, eu tenho que ficar nisso. E cuidar mais, não só dos projetos da empresa, mas também dessas relações. Eu diria assim, primeiro de tudo, observar mais quem está ali trabalhando com você, trabalhar um pouco mais a sua escuta e não só a sua imposição, realmente assim, a exigência, a imposição, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, realmente ouvir, né, a opinião do outro, realmente ter essas palavras que conectam, assim. Né? Olha, que legal. E você falou isso do burnout, eu não tinha nem me ligado, mas faz muito sentido, né? Porque muitas vezes você tem uma violência mesmo dentro do ambiente de trabalho. E as pessoas aceitam porque é o chefe. Então, não, porque tem que ser assim mesmo. Não, eu acho que trazer essa discussão e muitas vezes as pessoas acham que por você não ser um líder, por exemplo... muito... me fugiu a palavra. Autoritário. Assim. Autoritário, adorei. Isso. Autoritário, você não sabe mandar, né? E eu penso isso em qualquer relação. Se você tem uma relação horizontalizada, você tem uma relação muito melhor, né? E a partir do momento que você começa a trabalhar isso, a comunicação não violenta, ela melhora muito o diálogo. Eu já escutei assim, não, mas daí a pessoa não vai me entender. Não, é o contrário. Aí que você vai conseguir dizer aquilo que você pensa. E muitas vezes a gente pensa até, né, que pensamentos são extremamente um oposto ao outro. E às vezes você começa a conversar, você se dá essa chance, você vê que, gente, a gente não pensa tão diferente assim, né? Eu acho que, assim, no ambiente corporativo, claro, né, sensacional, mas a gente só tem a crescer mudando essa maneira nossa de comunicação. E isso não é... tudo bem, né? Eu acho que assim, a gente pode, por exemplo, num processo de uma capacitação, numa terapia, aprender isso. Isso não vem automático. Isso é aprendido. As pessoas acham que é isso, né? Tipo assim, eu sou explosivo mesmo. Como que é? Como é que a gente aprende isso, né? Acho que tem aquela coisa da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Isso. A gente escuta muito isso de paciente, né? Eu sou assim, minha personalidade é assim. Os outros que lutem. Então, claro que temos personalidades mesmo, né? Às vezes mais impulsivas, mais reativas, né, Adna? Assim, algumas dificuldades maiores. Mas, de forma geral, desenvolver habilidade, assim como um músculo que a gente fortalece na academia, é algo que pode ser muito treinado se você tiver um pouquinho de disposição, conhecimento, né, sobre o tema, um pouquinho de paciência mesmo, para, primeiro de tudo, ter um diálogo interno com você. Você colocou a questão da horizontalidade e, de fato, né, eu até colocaria assim, a comunicação não violenta, ela se baseia na empatia, no respeito, na conexão e na atenção com o outro e com você mesmo. Olha que legal. Porque se a gente continua nesse automático, em tudo que a gente já vive, né? E na forma de se relacionar, você vai sempre por esse padrão destrutivo. Isso nas relações até com mãe e filho, né? Desse autoritarismo, como você estava falando. E muitas vezes, assim, pela ameaça... não é sempre que a gente vai ter, eu penso que a maioria das vezes a gente não vai ter os ganhos que a gente gostaria. Com né? certeza. Assim, os ganhos de ter nossas necessidades atendidas, de ter um entendimento maior daquele relacionamento, né, Adna? Então, acho que é por aí. Que legal. E isso que você fala de uma necessidade não atendida é muito interessante, né? Porque muitas vezes quando você vê uma pessoa sendo... ou você é alvo de alguma agressão verbal, a gente traz isso pra gente, né? E, na verdade, na maior parte das vezes, isso tem a ver com o outro, não tem a ver com a gente, né? Você usou o exemplo de filhos, eu acho que isso tem tudo a ver com a educação, né? Quando eu tô, muitas vezes, gritando com esse filho porque não tá me obedecendo... Isso não tem nada a ver com o comportamento dele. Tem a ver com a minha angústia, com eu não conseguir um controle, com um monte de outras coisas, né? E a partir do momento que a gente entende isso, você deixa
deixar essa violência progredir, assim, né? É muito comum no consultório, quando você falou da síndrome de Gabriela, eu lembrei, assim, que é disso, né? Não, eu vim de um ambiente muito violento, eu sou assim mesmo, mas é muito mais difícil, claro, quebrar esse ciclo de violência e tentar fazer diferente para as próximas gerações do que eu simplesmente replicar um comportamento que eu sempre tive. Então, é automático. Então, eu achei muito legal você falar, olha, tem que sair do automático, porque é isso, né? Então, dá para aprender, né? Precisa de esforço, claro. É porque não cai do céu. Mas que legal. Então, por exemplo, num processo terapêutico, se eu busco a Martina para terapia e eu noto, você, é óbvio, avaliando o paciente, nota esse padrão de comportamento, isso pode ser trabalhado dentro do processo terapêutico mesmo. Sem dúvida, né? Assim, na terapia cognitiva, a gente trabalha muito essa questão da identificação dos pensamentos, das emoções, que comportamentos que eu tenho a partir daqueles sentimentos que eu estou tendo. Uma das formas que a gente usa, e que também é pontuada na CNV, mas que a gente usa bastante na clínica, é registrar. Muitas vezes, se você tem dificuldade de perceber seus padrões ali, você anotar. Tem um caderninho, anota no notas do celular. Você acabar tendo um autoconhecimento, um automonitoramento inicial de saber, nossa, o que me tira do sério? Por quê? O que eu pensei? Né? E realmente, assim, se questionar. Aquilo que eu estou pensando faz sentido? Vale a pena eu reagir dessa forma? Uma pergunta que eu tenho usado muito, assim, até você falou da minha bio no início, né? Eu achei lindo. De realmente o que importa, né? De estar focado nisso. Isso condiz com os meus valores, me aproxima da pessoa que eu quero ser, ou da pessoa que eu quero melhorar, né, da pessoa que eu quero ser. Claro que nem sempre é fácil. Às vezes vem uma onda da raiva, né, Adna, e a gente não consegue. Então, claro. Mas aí é a questão de acolher sua imperfeição, né, e trazer a questão da vulnerabilidade, que é outra coisa que eu ia falar. A vulnerabilidade tem muito poder, né? Nossa, demais. Então, assim, de realmente eu pedir desculpa, me mostrar genuíno com você, autêntico, expressar para você, olha, naquela situação eu tinha necessidade talvez de acolhimento e eu não me sentia acolhida, por isso que eu reagi com raiva. Né? Um outro exemplo assim, que eu costumo dar é, por exemplo, o marido tem uma situação de atraso recorrente. Você pode dizer, você é um egoísta. Né? Aí você está julgando, claro. Que é o que a gente estava falando. A ideia é que a gente pense, talvez coloque, né? Eu me sinto desrespeitada quando você atrasa, quando você não chega para jantar nos dias que a gente combinou. Então, eu me sinto, é como eu me sinto e o que eu gostaria de pedir para você. Que até vou falar sobre esses passos, né, mais para frente, para a gente estar realmente assim, isso conecta, né? Isso faz com que a gente ali esteja de humano para humano, buscando um caminho melhor para a gente estar se relacionando, negociando. Né? Essa exposição, e a gente entende isso muito como fragilidade, né? Isso, ainda tem isso, né? Isso, então assim, eu não posso expor e dizer, olha, eu errei, porque isso você tá se inferiorizando. E eu falo, gente, é de uma coragem tão gigantesca conseguir dizer isso, né? Olha, eu peço desculpas. Primeiro, pedir desculpas não é algo simples, mas porque eu tive um comportamento inadequado, eu tava muito frustrada, e, enfim, descontei em você um negócio que não tinha nada a ver com você. Né? Isso, para mim, mostra, assim, de um crescimento pessoal muito grande, né? E é legal isso que você deu o exemplo do casal, assim, porque você tira essa responsabilidade do outro, né? Então, exatamente. Tudo bem, ele atrasa, mas o que isso gera em você, né? Como isso te impacta, porque você está sofrendo. Então, e muitas vezes o outro nem tem noção do que isso tá magoando você. Aí você diz de uma maneira agressiva, pronto, já subiu uma barreira que eu não vou ter um diálogo adequado, né? Então, assim, você acha que, por exemplo, nos relacionamentos afetivos, isso a gente consegue melhorar muito a comunicação, por exemplo, entre um casal?
Sim, sim, sem dúvida. Buscar trazer um pouco mais de leveza, né, Adna? É a mesma ideia que a gente estava falando dos ambientes corporativos, mas aí com uma intimidade maior. Porque muitas vezes aquilo que você estava falando, o paciente diz que não aprendeu. Né? Então, realmente, a gente muitas vezes não aprende durante a vida. Dependendo da cultura que você foi criado, do ambiente, do estilo parental, o estilo dos seus pais. Às vezes, pais críticos ou pais muito inibidos emocionalmente acabam não trazendo esse diálogo mais tranquilo. Né? Eu tive a sorte, nesse ponto, de ter uma mãe que ela é psicóloga. Que legal. E ela sempre estimulou muito o diálogo em casa, de como eu estou me sentindo, né? Essa parte genuína. Então, eu fui vendo ao longo da vida, e também com terapia, né? Claro, o quanto que isso foi trazendo qualidade para as minhas relações. Quanto que isso é importante. Desde pequeno, hoje a gente vê crianças mais educadas emocionalmente desde pequeno, as pessoas tendo um olhar, educadores, pais, tendo um olhar maior para isso. Mas antes não era tão comum, né? Então, num casal, trazendo para essa ideia realmente conjugal, é abaixar as armas e aceitar o outro completamente, antes de tudo, né? Ali, e principalmente mudar esse olhar de quem tá errado, você tá errado, eu tô errado, quem tá certo, para quais são as necessidades, né? Assim, e isso leva tempo, isso leva paciência, disposição, como a gente já colocou. E é sempre uma decisão nossa de não deixar, às vezes, uma situação pequena ali do dia a dia, da rotina, da louça, não acabar com o nosso dia. É sempre uma decisão nossa. Então, esse conceito da autorresponsabilidade, eu também acho bem importante a gente deixar ele bem... Ótimo. Claro, assim, porque é sempre essa tendência do outro. E não é uma autorresponsabilidade no sentido de, Martina, então é isso, eu me culpo por tudo, porque também tem isso. Isso. Eu me culpo. Aí eu baixo a cabeça e é assim mesmo. Eu falo para umas pacientes assim, elas pegam um chicotinho e começa. Não, é assim, reconhecer meu erro e o que eu posso aprender com aquilo, como que eu posso falar diferente da próxima vez. Tem tantas formas da gente se expressar, né? Então, é realmente assim, ter uma conversa corajosa com a pessoa, a hora que tiver às vezes mais calmo, você pode voltar a conversar sobre aquilo, é buscar um aperfeiçoamento nesse sentido e trabalhar também a autocompaixão. Então, não é passar a mão na minha cabeça, reconhecer que eu errei, mas eu posso me acolher, saber o quanto que eu também sou humana, não preciso ficar me culpando a todo momento daquela situação, porque isso também acontece, né? Assim, ou culpar muito o outro ou culpar muito nós mesmos. A ideia é sempre a gente começar com esse diálogo interno, né, Adna? Assim, para, respira, pensa, o que eu tô sentindo nessa situação? Né? Como que eu tô fisicamente? Tem algo físico ali mesmo que eu tô sentindo? O que tá passando ali pela minha cabeça? Né? Assim, o que eu não tô obtendo, como eu tinha colocado? Então, realmente, esse diálogo interno antes de qualquer relação ali com o outro, né? Claro, isso que você fala assim, pare e respira. Gente, é um negócio que dura segundos, mas pode evitar conflitos homéricos. Exatamente. Do tipo, mas isso realmente é importante, né? Isso tem, porque no reflexo, às vezes no impulso, a gente acaba colocando uma carga emocional como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Então, assim, você não lavou a louça, eu pedi pra você lavar no almoço, chegou à noite, não lavou. De verdade, o mundo vai acabar porque isso aconteceu, né? Ou você tá frustrado com um monte de outras coisas e isso foi a gota d'água, né? Então, esse de parar e respirar, eu falo que, gente, a gente evita muito conflito. Não é que os conflitos não sejam necessários, eu acho que os conflitos, eles são fundamentais. A gente só cresce quando eu vejo opiniões diferentes, isso é importante, né? Eu não preciso fugir do conflito. Mas o conflito, ele não precisa ser desgastante, né? Eu posso dizer o que eu penso e escutar do outro o que o outro pensa de uma maneira tranquila, né? Sem querer ficar provando meu ponto de vista o tempo inteiro, assim. Isso cria ponte, derruba muros, né? Acho que é isso. Tem realmente essa conexão, né? Acho que essa palavra também é bem forte dentro desse contexto da gente pensar nisso. E até um exemplo com relação, por exemplo, a uma criança, né? Da gente pensar. Quando, por exemplo, você vê que seu filho não fez a tarefa, você pode falar, olha, você nunca faz, eu chego em casa e nunca vejo essa tarefa. Enfim,
com esse julgamento de você é preguiçoso, enfim. Você pode trocar isso muitas vezes, porque quando eu vejo que você não fez a tarefa, filho, eu fico decepcionada. Eu gostaria de chegar em casa e ver isso feito. Não significa que isso vai funcionar sempre, que essa fala foi mágica. Mas a gente fala que tem uma técnica também que a gente pode usar, que é do disco arranhado. Muitas vezes com o filho, você vai ter que repetir 1 milhão de vezes. Exatamente. Né? Mas é realmente você ter essa fala um pouco mais gentil, mais doce, ainda que firme. Né? Então, aquela velha história do limite com o amor, Isso. que a gente precisa ter também, né, Adna? Assim, e não ir direto para uma imposição. Às vezes você precisa ser mais firme, mas muitas vezes, se você consegue fazer um pedido, falar como você se sente, a mãe tá cansada, né, expressar um pouco da sua emoção, isso é bem, bem importante. Não, e isso também demonstra vulnerabilidade, Exato. né? Então eu vou demonstrar vulnerabilidade para o meu filho, onde já se viu uma situação engraçada que aconteceu ontem, inclusive. Meu pequeno tem 2 anos e 4 meses, assim, pequenininho. Sim. E aí eu tô tentando lembrar o que ele tava fazendo. A gente tá numa reforma em casa e tá um caos. E aí a televisão, que teoricamente fica na sala, estava em cima da minha cama, porque não tinha onde colocar. E aí ele pegou alguma coisa, acho que foi uma escova minha de cabelo, e bateu na televisão. Eu levei um susto. Porque a hora que ele bateu, eu já vi aquela tela espatifando e eu pensando, meu Deus, dei um grito assustada. Gregório, não! A hora que eu falei isso, ele olhou pra mim, porque eu acho que eu nunca tinha gritado assim, sabe? Não, nem foi um grito absurdo, mas assim, ele assustou na hora. Gente, na hora eu parei. O que você fez, criatura? Fui lá, falei, me desculpe. Eu assustei, eu fiquei com medo e por isso eu gritei, tá tudo errado, tá tudo errado. E aí ele acalmou, eu peguei ele no colo, acalmou. Então, assim, não tem problema eu dizer que eu errei. Eu errei, claro, e por que não dizer, né? Porque eu acho que isso aproxima, assim, por mais que a gente, você falou, né, de ter tido uma educação super do diálogo, é muito interessante isso, porque eu acho que a gente, bem, enfim, né, nós somos pais diferentes e eu brinco que minha mãe fez psico depois de muito tempo, assim. Legal. E minha mãe antes da psico era uma pessoa e depois da psico foi outra mãe, assim. Muito legal, eu acho que a gente aprende essa questão do diálogo de um jeito muito aberto, assim. E aí eu vejo que se a gente consegue, nesse ambiente, né, quebrar esse ciclo e tentar fazer diferente, porque às vezes vai ser o automático. Então, gostei quando você fala assim, é um treinamento. É um treinamento, é igual músculo mesmo. Porque o mais automático vai ser o que fizeram comigo. E aí, quando você faz, você pega, dá um passo para trás e fala, não deu certo agora, mas amanhã eu vou tentar de novo. E eu acho que é um exercício diário, né? Sim, você vai pensando, né, Adna, que você tem estratégias mais funcionais. Não só a forma com que você aprendeu. É aquela coisa, o que fizeram comigo, mas o que eu faço a partir de agora com aquilo que fizeram comigo, né? Então, realmente são padrões e que eles podem ir sendo ali quebrados mesmo, seja, assim, qualquer relacionamento. Então, a gente está trazendo aqui a questão do trabalho, a questão da paternidade, a questão conjugal, né? Às vezes com a relação com seus pais mesmo, não só com os filhos, com amigos. Muitas vezes a gente tem uma necessidade ali com amigos de eu preciso de espaço, eu preciso de respeito, eu preciso de acolhimento. Esses exemplos são exemplos de necessidades. Porque o que é uma dúvida que às vezes ocorre? A gente, eu perguntar, mas o que você precisava naquele momento? Eu precisava que ele me ajudasse. Mas não é essa a necessidade. A necessidade tem um nome. Então, assim, eu precisava de um maior apoio. Um apoio. Necessidades humanas básicas. Tem uma lista. Até tem uma lista mesmo, que depois eu até posso compartilhar com você. Que o Instituto CNV, que é um Instituto da Comunicação Não Violenta, eles trazem. E aí lá tem, assim, apoio, acolhimento, respeito, liberdade, autonomia, que legal. Amor, compaixão, cooperação, reconhecimento, que eu vejo que é uma coisa que as pessoas reclamam muito.
não me sentir reconhecida, valorizada, validada. Isso. Então é você identificar ali, né, qual que foi a necessidade. Porque isso às vezes facilita na comunicação, porque às vezes a gente não consegue entender, mas eu não sei realmente o que faltou ali, né? O que eu estava precisando. E é legal, assim, por exemplo, no consultório, né? Quando chega um paciente que nunca fez terapia e tem uma dificuldade de nomear a emoção muito grande, assim, e aí a gente encaminha para a terapia, ele volta depois de um tempo se expressando muito melhor. Gente, eu acho tão lindo, assim. E o contrário verdadeiro também. Então, quando chega um paciente, por exemplo, na primeira consulta e começa a descrever algumas coisas, eu falo, você faz terapia? Uhum. Porque é isso, é esse olhar para si mesmo e conseguir nomear quais são as minhas necessidades, né? Sim. Isso é um processo de aprendizado, né? O que você está sentindo desde a criança? Então, o que você está... Isso daqui é frustração, você está frustrado porque você queria esse brinquedo e esse brinquedo quebrou, né? E aí a gente tem que ir aprendendo a nomear esses sentimentos, entender, são válidos. Óbvio que o que eu faço com isso não é porque eu senti raiva que eu tenho que sair chutando qualquer coisa, mas entender o que são esses sentimentos, né? Muitas vezes a gente valida a emoção, mas não o comportamento. Isso. Então a sua emoção tá tudo certo, mas você ter jogado o celular no chão, isso a gente não vai validar. Né? Então, nesse sentido. Ai, que legal. E me conta, assim, como que você... Quais são os princípios, né? A gente tá falando tanto de comunicação violenta, eu sei que você já colocou muitos conceitos, assim, mas pra gente entender, porque eu sei que existem alguns princípios que norteiam essa teoria, né? Então, primeiro a mudança de olhar mesmo, do foco, de você tentar desacelerar e perceber a necessidade, como a gente está falando. A outra coisa bem importante é a escuta empática. Então, não só me perceber, como passar a ter uma escuta empática de me colocar no lugar do outro, realmente calçar os calçados do outro ali e me conectar com o que aquela pessoa está precisando naquele momento, por que ela está reagindo assim comigo. Então, trabalha muito esse ouvir, porque hoje a gente acaba não ouvindo tanto, né, as pessoas e mais querendo falar, igual questões políticas, enfim, a gente quer colocar a nossa opinião e muitas vezes a forma que a gente coloca acaba criando ali, né, o conflito. E os passos ali principais que a gente traz da CNV, o primeiro seria a observação. Então, a observação é a gente tentar observar sem julgamento. Então, eu vou descrever aquela situação, tentando não fazer um julgamento dela. Então, ao invés de eu falar, ele não se importa, eu vou falar, eu combinei e ele não chegou na hora. Isso é uma descrição, né? Perfeito. Eu vou descrever a situação mesmo. Porque a nossa tendência é criar hipótese, rotular, né? Então, fazer isso, primeiro. Segundo, é identificar o sentimento. Como que eu me sinto naquela situação? É válido? É útil? Né? Assim, então, eu me sinto assim. Eu me senti assim naquela reunião, eu me senti assim quando a gente teve aquela conversa, né? Frustrado, decepcionado, ansioso. Sim. Então, é você identificar o sentimento. Colocar a sua necessidade é o terceiro passo. Então, o que eu preciso nessa situação, a necessidade, como a gente está falando aqui, né? E o quarto ponto seria o pedido. Então, o pedido seria assim, o que eu espero? O que eu gostaria que mudasse nessa situação? E o importante nisso, assim, desse quarto ponto, é você tentar ser específico. Né? Então, colocar assim, olha, eu gostaria, por exemplo, que você fosse mais pontual nessas situações, à noite, enfim. Realmente, assim, você ter uma mudança, né, ser pontual. E não significa que a pessoa vai acatar aquela mudança, como a gente tinha falado, né? Mas aquilo que está no seu controle, né, de você poder expor isso, isso já é muito importante. E se realmente a pessoa dá uma importância ali para você, se é algo que tá dentro do limite dela, ela pode, né, parar para pensar, levar em conta. E às vezes dessa forma que você fala, e não impondo, exigindo, gritando, mandando, é uma forma que você pode ter mais uma aproximação melhor e vocês até pensarem. Ela pode falar, olha, eu não concordo, não quero tentar, não vou mudar nisso ou naquilo, mas que caminho que a gente pode pensar juntos para a gente traçar, né, aqui? Então, em atendimento de casal é isso, é negociação,
às vezes é uma manutenção, né, no relacionamento, né? Assim, é realmente uma reparação. O que a gente pode fazer, pensar aqui em termos de estratégias, de meios, para a gente estar se sentindo melhor um com o outro. Porque, no fundo, né, Adna, igual a gente estava comentando, não é só a qualidade nas nossas relações, né? Além da qualidade das nossas relações, a gente quer ter paz, a gente quer ter leveza, né? E o quanto que isso influencia a forma que a gente se relaciona, aquela velha história. Nós somos animais sociais, então... Exatamente. Não é que a gente vai se dar bem com todo mundo, mas a gente precisa de um mínimo ali de bons relacionamentos à nossa volta, né? Lógico, porque isso faz toda a diferença numa qualidade de vida, né? E eu brinco, assim, que muitas vezes, quando você opta por esse tipo de comunicação e de atitudes, assim, não precisa esperar que o outro faça isso, porque automaticamente o comportamento do outro muda. É muito interessante. Então, se alguém chega, por exemplo, eu sou geralmente quem atrasa, sabe? E aí, coitado do meu marido, né? Aí fica aguentando meu filho chorando no carro. Mas, vou dar assim, umas dicas pra ele se expressar melhor. Isso, tá vendo? Tipo, Adna, pelo amor de Deus, né? Isso que é uma pessoa super tranquila. Mas é muito engraçado, porque às vezes, lógico, o Gregório tá ali chorando no carro, tá cansado no final do dia, e eu tô lá fazendo 300 milhões de coisas no consultório e atrasei. Muitas vezes, se, por exemplo, vou dar esse exemplo, eu chego no carro e meu marido fala: pô, você atrasou 50 minutos, porque não é atrasar 5 minutos que a Adna costuma atrasar, né? Não, e é engraçado porque ele geralmente não me cobra, mas enfim, eu já sei o que ele tá pensando, né? Sim. E aí, falou disso, eu posso responder do tipo: você acha que eu tava fazendo o quê? Dormindo lá em cima? Né? Poderia responder dessa forma. Agora, se eu opto por uma resposta como: olha, me desculpe, eu realmente estava com um caso muito difícil, eu estava ligando para um paciente, não tinha como descer. Você desarmou o outro. E o objetivo não é desarmar o outro para dizer: tá vendo? Ganhei no argumento, porque o que eu tô fazendo é muito importante. Não, mas assim, mostrar que, olha, eu sei que eu realmente atrasei e foi por isso, isso e isso, né? E aí, óbvio, tentar ir outras vezes manter o relógio, porque eu sei que é uma chatice atrasar. Mas para quebrar esse ciclo, isso. Se você respondesse ali na hora: é isso mesmo e tal, tô cansada e você não me entende, isso acaba gerando um ciclo ali de raiva, de agressividade, cria todo um clima emocional. Eu tenho algumas pacientes assim mais raivosas, vamos dizer, que às vezes falam: mas aí se eu falo dessa ou daquela forma eu vou estar sendo boazinha, ou eu vou estar sendo trouxa. As pessoas usam muito essa palavra. Mas muito eu bem falo, colocado. gente, o que vale mais pra você? Sua paz de espírito ou você ficar nessa disputa com o outro? Gente, não chega em lugar nenhum, né? Exato. Então, isso diz muito assim sobre maturidade emocional. Claro que nós, né, já nos irritamos, já nos estressamos, agimos às vezes com raiva, mas quanto mais a gente puder ter essa oportunidade de aprimorar, né, essa fala e essa escuta, como a gente estava falando, né, de ir aperfeiçoando mesmo isso, se aproximando de valores importantes para você. Porque às vezes a gente fala: o que é mais importante para você? Minha família. Tá, e o que ações que você tem feito, né? Não que você vai conseguir ajudar a todos e estar sempre ali a postos, mas o que você tem feito, né? Como que tem sido a sua comunicação com essas pessoas, né? Porque isso é a base, a linguagem, né? Faz muito parte, assim, da nossa... Não, demais, assim. E é interessante porque isso, como entra no automático, é algo que a gente faz o tempo inteiro. Você reflete pouco sobre como você se comunica, exatamente, né? Exatamente. E tudo bem que a gente trabalha com a linguagem, então a gente acaba pensando mais, mas é muito interessante. No consultório eu escuto isso todos os dias. Mas ele não fez tal coisa, tá? Você disse que essa era a sua necessidade. Porque o outro, ele tem que adivinhar o meu pensamento. Eu falo: gente, se nem a gente entende o que a gente está pensando, quanto mais o outro, né? Exatamente. Então... E aí, aí até vem essa questão das distorções cognitivas, que a gente chama. Da gente fazer leituras mentais. Não, mas eu conheço ele estava pensando aquilo, né? Então, é importante a gente checar. A gente até fala parafrasear. Então, a partir do momento que você escutou o outro, coloca: olha, é isso que você estava querendo me dizer? Foi isso que eu escutei? Né? Isso é uma forma da comunicação não violenta da gente realmente fazer
uma checagem ali de eu entendi certo ou é um mal entendido, né? Assim, realmente para ver se não tem mal entendido. Qual que foi a interpretação naquela situação, né? Então, parafrasear ali é uma coisa que pode ajudar muito nessa compreensão, né? Para não ficar esse até diz que me disse, né? Isso, muitas vezes você vai parafrasear e a pessoa vai dizer, não foi isso que eu quis dizer. Então, assim, opa, já esclarecemos. No consultório acontece muito isso, né? Às vezes você fala, então é isso. A pessoa fala, não é bem por aí, né? Então, e aí a gente busca esse aprofundamento, né? Mas uma frase, né, Adina, assim, que eu acho bem legal de deixar aqui para vocês também, é do Viktor Frankl, né? Que ele diz que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Na resposta, encontra-se o nosso crescimento e a nossa liberdade. Então, acho que tem muito a ver, né? Assim, entre o espaço e a resposta, a gente tem ali um respira. Que é o para e respira. Né? Nesse sentido. Que legal, assim. E é isso, assim, é treino, não é fácil. Eu acho que trazer isso para o cotidiano como algo natural e entender que isso é necessário, não vai ser natural, mas quanto mais eu treino esse tipo de comunicação e eu me esforço para isso, por mais que num primeiro momento pareça um esforço mesmo, né? Porque eu vou ter que parar, respirar e segurar o impulso, né? Mas ao longo do tempo isso traz tanta paz de espírito, melhora tanto a nossa qualidade de vida. E eu acho que, assim, no processo terapêutico, né, quando a gente pensa que eu tenho que convencer o outro daquilo que eu acredito, será mesmo que eu tenho? Que insegurança é essa que eu tenho que provar o tempo inteiro o meu ponto, né? Então, eu acho que, assim, na terapia, no processo terapêutico como um todo, quando você fala desses princípios, você começou a falar dos princípios da CNV, eu pensava, gente, como a gente precisa de autoconhecimento. Porque é a base de tudo, né? Se eu consigo me entender, se eu consigo entender o que são esses sentimentos, de onde veio tudo isso, eu consigo mudar a trajetória, né? E aquilo que é realmente importante para você, de parar e pensar, qual que é a minha intenção ao agir dessa forma? Hoje em dia, eu vejo muitas pessoas que trabalham nesse meio mais virtual, assim, enfim, blogueiros que a gente chamava, né? Mas hoje, como fala? Digital influencers. Isso. E que às vezes tem pessoas ali que falam algo, enfim. Eu fico pensando, também é uma comunicação ali, muitas vezes violenta, né? Com essas pessoas que não dá para entender. Eu fico pensando, qual que é a intenção do outro, né? Então, como que o outro está se sentindo com ele mesmo? Então, a empatia também é isso. Né? Você olhar e pensar, poxa, essa pessoa deve estar com alguma dificuldade, né? Assim, então, às vezes tem muitas questões por trás que a gente nunca sabe o que o outro está vivendo. E uma coisa que eu acho legal também da gente, uma reflexão, isso eu mesma faço em alguns momentos, às vezes quando a gente passa por situações mais difíceis assim na vida, né, Adina, a gente começa a fazer reflexões assim mais a longo prazo. A gente medir as consequências mesmo, sabe? Do que eu digo hoje, do que eu faço. Muitas vezes a gente não para pensar. Sabe, aquela briguinha boba ali de casal, igual a gente estava brincando da louça, o que isso vai impactar daqui 10 anos na minha vida? Sabe? Então, às vezes eu me pergunto isso, eu falo, gente, eu tô aqui tão preocupada com isso aqui, com essa questão, o que isso vai impactar na minha vida daqui a alguns anos? Então, acho que, sabe, são reflexões importantes, assim, da gente fazer para evitar esse desconforto, né? Essa desconexão, como a gente tinha colocado, de falar e ouvir mais com o coração. Acho que é isso, assim, que eu queria deixar hoje, legal. Sabe? E falar e escutar, né? O quanto a gente tem dificuldade com essa escuta mesmo. Eu acho até quando você falou da questão virtual, assim, como a gente tem hoje uma realidade virtual muito presente, então a gente fala muito, seja nos stories, no Twitter, eu tô sempre falando, né? Eu não tenho muitas vezes esse freio social que é a reação do outro, né? Porque quando eu tô num diálogo, por exemplo, tô conversando com a Martina, se eu for agressiva, você vai ter uma reação. E isso também, querendo ou não,
me faz refletir. Opa, você tá indo pelo caminho errado, né? E eu acho que a questão virtual, você me falou, me fez pensar nisso agora. Ou seja, eu acabo sendo muito menos assertivo. Por quê? Porque eu não tenho esse freio social também. Eu posso dizer tudo que eu penso e muitas vezes de forma grosseira, né? Já aconteceu, por exemplo, às vezes eu estar no Instagram, alguma coisa, e ler comentários, assim, comentários extremamente agressivos sobre um assunto. E você fala, gente, pra que isso? Que violência é essa? Eu acho que também tem a ver com isso. Claro, desse não visto, né? De aí não tô longe, e aí eu posso fazer o que eu quiser e falar o que eu quiser. Isso é tão, né, tão difícil ali, é cansativo, né? Assim, lógico. Muito desgastante, assim, para as pessoas que estão bastante, nós estamos nas redes, mas assim, de pessoas que só trabalham com isso. Eu acredito que rola muito. Não, e assim, eu vejo dessa nova geração, por exemplo, né? Óbvio, né? Eu tenho filho, eu sempre vou ficar preocupada, né? Mas do quanto esse virtual, ele é muito mais próximo, né? Do que, por exemplo, para mim, eu não nasci num ambiente virtual, né? O quanto é importante a gente trabalhar essa questão dessas técnicas de comunicação não violenta para essa criança, para ela aprender a nomear sentimento e tudo, para que se eu tenho essa base, eu vou pro virtual, mas eu tenho essa base do real, né? Eu consigo, eu acho que frear mais algumas coisas, não sei, penso assim, né? Sim. Acho que tem casos, talvez mais graves, que a gente atende, né, em consultório, que realmente tem transtornos impulsivos, algumas coisas mais graves, que aí é outra questão. Mas, de forma geral, é isso, né, Adriana? Assim, a gente poder estar ajudando essa geração a se expressar de forma mais assertiva, mais genuína, mais verdadeira. Isso. E verdadeira não é assim, vou falar o que eu quero pro outro, né? Você pode ir com calma, mostrar um pouco ali, ser transparente no seu tempo, sabe? Relações demoram para trazer confiança ali pra gente. Com certeza. Mas é realmente um exercício dentro daquilo que te faz bem, do que você vai conseguindo colocar. E quando você sente isso do outro, como a gente estava falando, é isso, né? Aí você se conecta. Aí vem a parte bacana aí dessa construção, né? Ótimo. Não, e é isso, conexão, né? Não, perfeito. Ai, adorei, Martina. Que maravilhoso, gente. Obrigada pelos seus conhecimentos. Imagina. Assim, eu acho que é um assunto que a gente precisa falar muito, né? Cada vez mais. E que eu acho que ficou super didático, gente, para as pessoas entenderem e refletirem mesmo, né? Sim. Queria agradecer de verdade, Adna, assim, eu gostei muito de ter falado sobre esse assunto, é um assunto que realmente eu gosto muito dessa parte de relacionamento, de relação humana mesmo, seja lá qual relação for, né? Eu queria deixar umas dicas de livro. Ai, porque, que legal! Eu acho que às vezes as pessoas, eu gosto muito de ler e acho que às vezes as pessoas querem aprofundar um pouquinho. Perfeito. Então, a Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg, que é um clássico ali, né? Que quem não conhece vale a pena. Agora tem também a Vivendo a Comunicação Não Violenta. Olha, isso eu não conheço. Temos a comunicação não violenta no trabalho. Então, para quem quer pensar nesses ambientes corporativos, o negócio você viu, né? Avançou. Nossa, gente, que legal, tô adorando. Assim, para a parte de filhos, tem um livro que chama Educação Não Violenta, que é da Elisama Santos. Eu gosto muito dessa autora, então tem esse livro e um outro que chama Conversas Corajosas, que também é dela. Esse em especial, esse Conversas Corajosas, eu gostei muito, assim, até fica a dica para você. Não, com certeza vou ler. Fiquei Adorei. bem tocada, assim, com esse livro, achei que foi bem, bem útil mesmo. E é isso, espero que tenha ajudado de alguma forma a fazer as pessoas aí repensarem, né, em como tem se comunicado no dia a dia. Lógico. E engraçado, você falou de livro, me veio um livro, não é um livro científico, assim, mas é um livro com uma linguagem muito acessível, que é da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. E ela tem outros ligados à questão da vulnerabilidade, né? E que foi a primeira vez que eu li e comecei a refletir sobre a questão da vulnerabilidade. E que tem tudo a ver com isso, Eu né? também.
Comecei a partir daí. Verdade? Eu adoro esse livro. Olha, sim, que legal. sim. Acho que é um livro assim, fundamental também pra gente quebrar um pouco isso, assim, Com né, certeza. de nos mostrar vulneráveis e saber o quanto que isso é importante aí. Tá vendo? Não, eu nossa acabei de lembrar vida. que eu ganhei esse livro de uma amiga psicóloga. Pronto, então foi isso. Ai, que legal. Não, Sim. mas é muito bom. Obrigada mesmo, Obrigada a Martina. você, Adna. Foi muito bom. Obrigada. Se você gostou desse conteúdo e deseja ter acesso a mais episódios como esse, inscreva-se no nosso canal, comente e compartilhe. Isso nos ajuda a chegar até mais pessoas. E até o próximo episódio.